Minha esposa faleceu há pouco mais de um ano. E meu pai me disse que eu devia casar com outra mulher. Exatamente como ele fez, anos atrás. Isso abriu uma ferida que nunca chegou a cicatrizar de verdade. E, para ser sincero, começou uma verdadeira guerra entre nós dois. Eu tenho 26 anos. A Ana, minha esposa, tinha só 25 quando faleceu. Deixou 2 filhos, o Caio, com 4 anos, e a pequena Isadora, com apenas 1 aninho e meio. Naquele dia em que ela partiu, me veio um pensamento sombrio. Os meus filhos tinham praticamente a mesma idade que eu tinha quando perdi minha mãe. Foi como um espelho. Um reflexo assustador do que a vida estava me fazendo reviver. Quando eu era criança, tinha só 5 anos quando a minha mãe se foi. E acredite, não é o tipo de coisa que você esquece. A dor não vem só numa lembrança, ela vira um som de fundo constante. Uma sombra silenciosa, que estica o tempo e engole os dias bons. A casa onde cresci ficou mais cinzenta depois que minha mãe morreu. O silêncio era diferente. E meu pai, bom, meu pai fazia o que podia. Trabalhava o dia inteiro, colocava um sorriso no rosto, mas eu via. Eu sentia. Ele também estava quebrado por dentro. A ausência dela era gritante, mesmo que ninguém falasse sobre isso. Na época, eu não entendia muito bem. Só sentia um aperto, um vazio. Principalmente quando os outros falavam de suas mães. Dia das Mães na escola era um inferno. Aniversário então, nem se fala. Com o tempo, a tristeza virou medo. Medo de amar e perder de novo. Medo de confiar. De criar vínculos profundos. Ou, pior ainda, medo de criar e depois ver tudo desmoronar. Mais tarde, já adulto, eu comecei a entender que aquele buraco que existia em mim tinha nome. Tinha origem. E na terapia, consegui dar voz a esse luto engasgado de infância. Falar sobre a minha mãe, lembrar das poucas coisas que ainda vivem na memória. Tudo isso me ajudou a respirar melhor. Mas a dor nunca sumiu. Ela só mudou de forma. E foi com esse coração remendado que eu conheci a Ana. Ela também tinha um passado marcado pela perda. Tinha só 6 anos quando perdeu o pai. Doença repentina. Pegou todo mundo de surpresa. E, assim como eu, ela também cresceu com um silêncio dentro de casa. Com um vazio que ninguém soube preencher. Mas, diferente de mim, a Ana escolheu reagir à dor com uma força que eu nunca tinha visto em ninguém. Ela dizia que queria ser para os nossos filhos tudo aquilo que ela não teve. Queria criar uma fortaleza de amor. Uma casa com cheiro de aconchego, com risada espalhada pelos corredores. Um lugar onde eles nunca sentiriam o peso do abandono. E, por um tempo, a gente conseguiu. A gente construiu esse lar. Até que a vida veio e destruiu tudo de novo. Foi numa manhã fria. A Ana disse que estava se sentindo mal. Dor no corpo. Um mal-estar geral. A gente achou que fosse uma gripe. Mas os dias passaram, e os sintomas pioraram. Quando fomos atrás de exames, veio o diagnóstico: doença terminal. Avançada. Silenciosa. Implacável. Ali, naquele consultório, eu vi o brilho do olho dela se apagar pela primeira vez. Mas mesmo assim, ela não se entregou. Nos meses seguintes, mesmo com o corpo cada vez mais fraco, a Ana viveu intensamente cada segundo com os filhos. Ela lia histórias toda noite, gravava vídeos com mensagens para quando eles fossem maiores. Escondia bilhetinhos em livros e brinquedos. Queria que eles tivessem lembranças reais dela. Presenças palpáveis. Mesmo depois da morte. Eu via, e chorava escondido. O amor dela era tão forte, tão verdadeiro, que doía. Ela dizia: eu não quero que eles cresçam com o mesmo buraco que eu cresci. Quero que sintam o meu amor mesmo quando eu não estiver mais aqui. O mais difícil foi realizar o último pedido dela. O próprio funeral. Sim. Ela mesma planejou. Dizia que não queria tristeza profunda, nem preto. Queria cores, flores do campo,
música alegre e fogos de artifício. Quero que vocês celebrem a minha vida, não fiquem presos na minha morte, ela dizia. No dia do velório, o céu estava limpo, quase bonito demais. Me deu raiva, no começo. Como o mundo podia continuar tão bonito, quando ela não estava mais aqui? Mas depois, entendi. Aquele céu claro, as flores, as músicas, tudo fazia sentido. A gente se reuniu na igreja do bairro, com aqueles vitrais coloridos que ela amava. Tinha música folk, rock clássico, as favoritas dela. Todo mundo de roupa clara, como ela pediu. Depois, fomos pro parque que ela tanto gostava. E lá, as pessoas começaram a rir enquanto choravam. Contavam histórias. Relembravam momentos. No fim do dia, os fogos. Coloridos, altos, lindos. Parecia que cada explosão no céu levava um pedaço da dor e devolvia um pouquinho da luz que ela deixou. A Ana foi embora. Mas deixou um rastro de amor tão forte que até hoje eu sinto. E foi com essa bagagem, de perda, saudade e promessas feitas ao pé do leito, que eu segui. Com 2 filhos pequenos. E a responsabilidade de ser pai e mãe ao mesmo tempo. Mas, no meio do meu luto, no meio do esforço para segurar minha família de pé, meu pai me mandou uma mensagem. E o que ele disse, reacendeu feridas antigas, que eu achei que já tinham cicatrizado. Pouco tempo depois do funeral da Ana, meu pai me mandou uma mensagem. Disse que esperava que agora, eu finalmente entendesse o que ele viveu. E que, talvez, fosse hora de seguir em frente. Na hora, eu não respondi. A dor ainda estava quente. Crua. Mas ele insistiu. Mandou outras mensagens. E depois de um tempo, pediu para a gente se encontrar. Num café tranquilo, num canto da cidade. Eu aceitei. Confesso que fui mais por respeito do que por vontade. Cheguei antes. Sentei numa mesa de canto. Ainda usava minha aliança, e ela brilhava no dedo como um lembrete da dor que ainda queimava no peito. Quando ele chegou, deu aquele sorriso sem graça, meio sem jeito. Sentou. Pediu um café preto. E mal o garçom saiu, ele já começou. Você não pode viver preso ao passado, filho. Já pensou em conhecer alguém? Engoli seco. Fiquei em silêncio por uns segundos. Depois pedi, educadamente: pai, por favor. Vamos mudar de assunto. Ele deu uma risada leve, como se eu estivesse sendo teimoso. Eu sei o que você tá passando. Eu vivi isso também. Eu também perdi a mulher da minha vida. E se eu não tivesse conhecido a Ellen, eu não teria sobrevivido. Ele falava com convicção. Com aquele tom de quem acha que tá certo, e que só falta o outro perceber. A vida continua, meu filho. E seus filhos, eles precisam de uma mãe. Você precisa pensar nisso também. Foi aí que eu travei. Dei um gole no café, respirei fundo e respondi: não. Não funciona assim. A Ana não foi uma fase, pai. Ela foi a minha vida. Ele tentou rebater, mas eu continuei. O senhor quer saber por que eu nunca aceitei a Ellen? Não foi por ela. Foi pelo senhor. A mesa ficou em silêncio. Ele me olhou, confuso. Depois que a mamãe morreu, o senhor se casou em menos de 1 ano. Trocou os móveis. As cortinas. Trocou até os pratos. Cada cantinho daquela casa tinha o toque dela, e o senhor apagou tudo. E ainda teve coragem de me dizer que amava Ellen mais do que amou minha mãe. Vi ele ficar pálido. A xícara tremia um pouco na mão. Eu era só uma criança, pai. E, naquele momento, eu perdi os dois. A mamãe e o senhor. Ele baixou os olhos. Ficou alguns segundos em silêncio. Tentou dizer algo, mas as palavras saíam confusas. Eu só queria te mostrar que é possível ser feliz de novo, ele disse, baixinho. Eu me inclinei para frente, firme, direto. Mas à custa de quê? Apagar o passado?
Forçar uma nova família em cima de uma antiga que mal teve tempo de chorar? Ele tentou justificar. Eu estava tentando sobreviver também. Eu só queria continuar. E eu? Interrompi. Quem estava tentando me manter de pé, pai? Quem cuidou do meu luto? Ninguém. E agora, você quer que eu faça o mesmo com meus filhos? Ele ficou em silêncio. Eu vejo meus filhos chorando pela mãe. Eu vejo o medo nos olhos deles quando a noite cai. E sabe o que eu faço? Eu abraço. Eu escuto. Eu choro junto. Porque eles perderam o mundo. E eu perdi tudo. Mas eu nunca, nunca vou olhar para eles e dizer: acabou, agora tem que aceitar outra mãe. Minha voz falhou um pouco. A emoção pesava no peito. O senhor acha que está me ajudando. Mas está só reacendendo tudo que me feriu quando eu era pequeno. Ele me olhou, com olhos marejados. Mas sem palavras. A conversa terminou sem abraço, sem perdão. Só com a dor dos dois lados da mesa. Mas o que eu não esperava era que, meses depois, um álbum antigo empoeirado fosse me fazer reconsiderar tudo. Depois daquela conversa no café, a gente se afastou de vez. Meu pai ainda tentou mandar algumas mensagens. Deixou recados de voz. Mas eu não conseguia responder. Não era raiva, era cansaço. A dor ainda morava aqui dentro. A frustração de uma infância marcada por silêncio. Por ausência. Por não ter tido o pai que eu precisava. E agora, ele aparecia, querendo que eu entendesse tudo. Como se o tempo curasse o que ele nunca tentou consertar. Enquanto isso, minha vida seguiu. Na Marrã. Criei uma rotina com os meus filhos. Levo e busco na escola. Faço janta. Leio histórias antes de dormir. E fico acordado depois que eles dormem, só para garantir que o choro venha quando ninguém mais vê. Eles cresceram um pouco. O Caio já não tem mais aquela vozinha de criança. E a Isa, agora corre pela casa com os mesmos passos apressados da mãe. Eles falam da Ana como se ela ainda estivesse aqui. E, de certo modo, está. As fotos continuam nas paredes. Os vídeos que ela deixou, eu mostro com carinho. E quando eles perguntam sobre ela, eu respondo com verdade. Com amor. Com saudade. Mas numa noite fria, dessas que parecem pesadas demais para respirar, eu subi no sótão. Queria pegar umas caixas velhas de roupas de bebê. Acabei achando algo que eu não procurava. Um álbum de fotos. Capa dura. Canto descascando. Cheiro de tempo. Sentei numa cadeira velha, coberta de poeira. E comecei a folhear. Ali estavam eles. Meu pai e minha mãe. Sorrindo. Abraçados. Felizes. Tinha foto de piquenique. De praia. De Natal com piscas-piscas tortos e árvore de plástico. Tinha gente na sala, jogando Uno. Tinha amor. Muito amor. E aí, caiu a ficha. Eu também sentia falta do meu pai. Daquele cara da foto. Daquele homem que ria alto, que me carregava no colo, que fazia careta na ceia de fim de ano. Mas aquele homem não sobreviveu à morte da minha mãe. Assim como eu quase não sobrevivi à da Ana. O tempo destruiu ele de um jeito que eu nunca consegui entender. Mas talvez agora, com as marcas que carrego no peito, eu consiga, sim, começar a compreender. Ele não soube lidar. Não teve apoio. Fez escolhas que me machucaram. Mas, será que ele tinha outro caminho? Ali, sentado no meio da poeira e das lembranças, eu chorei como não chorava há tempos. Chorei pela minha mãe. Pela Ana. Pelo pai que perdi. E por mim mesmo. Um homem tentando ser inteiro com o coração aos pedaços. No dia seguinte, depois de uma noite mal dormida, peguei o celular. Escrevi uma mensagem simples. Sem rodeios. Sem mágoas disfarçadas. Quando você estiver pronto,
Vamos conversar. Mandei. Respirei fundo. E esperei. Talvez ele me responda. Talvez não. Talvez a gente se encontre, ou talvez não passe de uma troca de palavras no celular. Mas pela primeira vez, eu dei o primeiro passo. Não por mim, mas pelos meus filhos. Porque eles merecem conhecer todas as partes da nossa história, inclusive as mais difíceis. Porque um dia, eles também vão perder algo. Alguém. E eu quero que eles saibam que o luto também pode trazer cura. Nem sempre é sobre perdoar de imediato. Às vezes, é só sobre se permitir tentar. E hoje, só por hoje, isso já basta. Se você chegou até aqui, respira fundo. Você não está sozinho. Perder alguém que a gente ama é como perder uma parte da alma. A casa muda. O mundo muda. A gente muda. E ninguém ensina como continuar depois disso. Mas continua. Às vezes tropeçando. Às vezes de joelhos. Mas continua. Essa história não é só sobre luto. É sobre amor. Sobre memórias que nunca morrem. Sobre seguir em frente. Sem esquecer o que ficou para trás. Talvez você esteja passando por isso agora. Talvez tenha perdido alguém. Talvez ainda sinta o cheiro daquela pessoa nos cantos da casa. Ou talvez esteja criando força todo dia para levantar da cama e cuidar de quem ficou. Se for o seu caso, olha aqui. Você está indo bem. De verdade. Chorar não é fraqueza. Sentir saudade não é regredir. E amar alguém que já se foi não te impede de continuar vivendo. Cada um tem seu tempo. Não se apresse. Não aceite que te digam como ou quando superar. A dor não é um fardo que você carrega para sempre. É uma cicatriz que, com o tempo, vira parte de quem você é. E mesmo com dor, você ainda pode construir coisas lindas. Ainda pode ser apoio para os seus filhos, para os seus amigos, para si mesmo. A saudade pode ensinar. O luto pode transformar. E o amor nunca morre. Se essa história tocou você, cuide de quem você ama hoje. E se cuide também. Porque cada vida tem uma lenda. E a sua ainda está sendo escrita. Se essa história tocou o seu coração e você se sentiu compreendido ou viu alguém que você conhece aqui, não esquece de deixar o seu like. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas que precisam ouvir esse tipo de relato. E se você quiser acompanhar mais histórias reais como essa, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui, cada voz importa. Cada história tem valor. E você nunca vai estar sozinho. Obrigado por ouvir até o fim. A gente se encontra no próximo vídeo.